Oi, oi, meu terceiro ano! Olha a tia Sam aqui de novo, né? Só que dessa vez nós vamos estar assistindo aula de geografia. E aí, vamos embora conversar mais sobre patrimônio, sobre escola? Vamos nessa! Vocês vão estar abrindo a plataforma de vocês na página, deixa a tia Sam ver aqui, na página 219, tá bom, pessoal? SD3 Escola como Patrimônio. Vocês lembram que nós estudamos lá no início do ano o que vem a ser patrimônio, né? Que é tudo aquilo que pertence a uma pessoa e que pode passar para os seus filhos, netos, aos seus familiares, né? Assim, inclusive, estudamos um pouco da história do patrimônio deixado por Cora Coralina. Lembra, pessoal? Tem até a historinha dela aí colada no caderninho de geografia de vocês. Pois é, só que hoje nós vamos estar estudando a escola como um patrimônio, tá bom? Então vamos lá, abrir na página 220, onde vai ter um textozinho bem legal para a gente começar a conversar a respeito disso. Olha aí, gente, que legal. Que imagem bonita, né? Essa imagem, né, da frente de uma escola. Se vocês observarem, é uma escola onde a sua construção, né, os seus alicerces, pertence a uma construção mais antiga, não é isso? Mas ela está, embora seja bem antiga, ela está muito bem conservada, não tá, pessoal? Pois é. A plataforma pergunta pra gente o que vem a ser patrimônio. Vocês sabem, né, gente, que patrimônio é tudo aquilo que pertence a alguém e que pode passar de geração em geração de uma família, não é isso? Mas também pode ser tudo aquilo que venha favorecer, né, a comunidade num todo, né? Isso, por exemplo, uma casa, um veículo que fazem parte do patrimônio de algumas famílias, assim como móveis, eletrodomésticos, suas roupas, seus brinquedos, são outros exemplos, pois tudo isso faz parte da vida de vocês, então são seus patrimônios. Mas, por exemplo, a casa lá da Cora Coralina, ela não está mais entre nós. Quem foi os herdeiros do patrimônio da Cora Coralina, daquela casa? Foram seus filhos, e eles acharam interessante deixar que a casa servisse como um museu, para que as pessoas que visitassem aquela região pudessem conhecer um pouco mais da história da Cora Coralina. Então, naquele caso ali, virou um patrimônio cultural, né, da humanidade. Então, há vários tipos de se lidar, de se classificar patrimônios, tá certo, pessoal? Vamos ver o item 2. O que é que ele fala sobre patrimônio? Ele diz assim: quem usa seu patrimônio geralmente gosta de vê-lo bem cuidado. Isso é verdade, né, pessoal? Vocês gostam de ver o quartozinho de vocês bem arrumados, os brinquedos bem conservados, não gostam? Eu sei que sim. Para que não perca sua utilidade, por isso eles devem ser preservados e cuidados. Quando alguma das coisas que fazem parte do patrimônio de alguém se deteriora, nem sempre é possível recuperá-la, e nesse caso ela pode deixar de existir. A expressão deteriorar, gente, significa ir se acabando, certo? Ficando ruim, quando não há uma conservação. E o que é que pode acontecer? Essa coisa pode deixar de existir quando ela não é bem cuidada, tá certo? O item 3 diz assim, ó: quando se perde um patrimônio, o seu dono fica no prejuízo, e aqueles que o utilizam também. A escola, gente, é um patrimônio. Por quê? Porque serve a todos os seus frequentadores, que são alunos e funcionários. Então, o que é que a gente tem que fazer para preservar o patrimônio da nossa escola? Devemos manter ela limpa, não devemos riscar as paredes, nem as carteiras, não é verdade? Devemos ser cuidadosos com tudo aquilo, todos os elementos físicos que pertencem à instituição de ensino, porque aquilo ali está servindo para o nosso bem-estar. E quanto mais bem conservada, quanto mais bem
cuidada, mas nós poderemos estar usufruindo do conforto daquele patrimônio, não é verdade? E o item 4 diz assim: por isso todos devem cuidar da escola para que ela não se deteriore. A paisagem da escola pode mostrar se ela é um patrimônio que está sendo preservado ou não. No caso dessa imagem, nós vemos que essa escola é uma escola que está sendo preservada, né? Isso, o patrimônio dessa escola está sendo preservado, porque nós conseguimos ver que ela está bem cuidada, apesar de ser de uma arquitetura antiga, mas ela está bem conservada. Não é isso, pessoal? Vamos para a próxima página. Na página 221, a gente tem duas imagens aí que devem ser comparadas, certo? E após a comparação das duas imagens, vocês devem estar respondendo a essas 3 perguntinhas aqui, certo? Tia Sam quer que vocês respondam essas 3 perguntinhas no caderno. Mas antes vamos analisar as imagens. A primeira mostra uma escola da área rural no município de Mostardas, no estado do Rio Grande do Sul. E a segunda mostra também uma escola municipal em Araraquara, no estado de São Paulo. Olhando as duas imagens, qual dos 2 patrimônios está bem conservado? É o primeiro ou o segundo? O segundo, né, pessoal? Nós estamos vendo que o primeiro está abandonado, as janelas quebradas, sem portas, o mato crescendo ao redor, pichado, não é isso? Por quê? Porque ela foi abandonada, ela não teve o seu patrimônio preservado. Bem diferente dessa outra escola que também é municipal, mas que está extremamente bem cuidada, não é assim, pessoal? E aí vocês têm 3 perguntinhas para responderem a respeito da análise dessas duas imagens. A primeira: qual dessas imagens apresentadas mostra um patrimônio deteriorado, um patrimônio que está se acabando? A primeira ou a segunda? Qual dessas paisagens apresenta um patrimônio preservado? A primeira ou a segunda? E por fim, na opinião de vocês, por que é importante preservar o patrimônio da escola? Então, vocês vão estar respondendo essas perguntinhas aí no caderninho de vocês. Simbora para a página 222. Algumas escolas foram marcos importantes para a história de um lugar, por representarem os primeiros espaços construídos voltados para a educação. Esses colégios podem passar por algumas transformações com o tempo, mas mantêm sua estrutura original sem alterações, em respeito à memória histórica. Nesse caso, para auxiliar em sua preservação, podem ser declarados patrimônio cultural. Qual foi o patrimônio declarado como patrimônio cultural que a gente estudou, que Tia Sam falou há pouco tempo para vocês? Isso mesmo, a Casa da Cora Coralina. E isso também pode acontecer com a escola. Foi o caso aí desse jardim de infância, Marechal Hermes, né? Que foi declarado patrimônio cultural. Por quê? Porque a história dessa escola está ligada à história do local. E como ele é bem preservado, né? As portas, os corrimões, estão vendo? A estrutura das paredes, tudo ainda remete ao início dessa construção, né? Ao início, ao surgimento desse patrimônio aí, fez com que ele fosse declarado e tombado patrimônio cultural, né? Da localidade, né? Do nosso país. Ok, pessoal? E aí, pessoal, para saber um pouco mais sobre os patrimônios culturais e como eles são cuidados, vamos ver essas informações que a plataforma traz aí pra gente? Ela traz aí, ó, IPAM, Jardim de Infância Marechal Hermes. Destaque: no Brasil, o principal órgão responsável pela proteção do patrimônio cultural, como museus, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é justamente o IPAM, que existe desde 1937. As unidades federativas e os municípios também têm órgãos específicos para este fim. Ok, pessoal? Viu que legal? O Jardim de Infância, né? Marechal Hermes foi um dos primeiros jardins de infância do Rio de Janeiro, inaugurado em 1909, gente. Olha só como ele é antigo, né? E funciona no mesmo local, sempre dedicado à educação infantil. Então, olha só, ele ainda está funcionando aí nos dias de hoje.
Olha quantas crianças que hoje se tornaram adultos, inclusive velhinhos que já faleceram, seus netos estudam nessa escola, né? Fazem parte da história, da educação, né, desse município. Olha só que interessante. A escola foi criada para atender às necessidades de crianças pequenas, por isso os vidros das janelas são menores que o habitual da época. Uma rampa ligada ao pátio facilita a movimentação dos alunos. O nome da escola é uma homenagem a Marechal Hermes da Fonseca, presidente da República de 1910 até 1914. Legal essa curiosidade aí, não é, galerinha? Gostei! E para trazer mais informações muito legais a respeito desse assunto, a plataforma traz para a gente mais textos interessantes. Vamos ler? Diz assim, ó: uma paisagem pode virar história? Pode, gente! Vamos descobrir. Os livros nos contam histórias que podem nos levar, por meio da imaginação, a viajar por lugares onde nunca estivemos. O livro que virou parque, pessoal. Em 1952, o escritor Guimarães Rosa participou de uma aventura no sertão de Minas Gerais, que marcaria para sempre a sua vida. Ele percorreu 240 quilômetros a cavalo, junto a uma comitiva de vaqueiros que conduzia cerca de 200 cabeças de gado. Durante os 10 dias dessa viagem, Rosa vivenciou experiências únicas, comeu como com os vaqueiros, dormiu em acampamentos improvisados, ouviu histórias e se encantou com as paisagens do sertão. De tão marcante essa viagem, influenciou toda a obra do autor, inclusive o seu livro mais famoso chamado Grande Sertão Veredas. Décadas mais tarde, para evitar que as paisagens do Cerrado, descritas por Guimarães Rosa, fossem destruídas pelo crescimento desordenado das fazendas, foi criado o Parque Nacional, que se chama Grande Sertão Veredas. Localizado na divisa entre o noroeste de Minas Gerais e o sudeste da Bahia, o parque é o maior do país com predominância do cerrado. Mas que paisagem tão especial é essa que serviu de cenário para as aventuras de Riobaldo Tatarana, personagem principal do livro de Rosa. Trata-se dos Gerais, uma grande extensão de terras suavemente onduladas e cobertas por vegetação típicas da savana, com campos gramados e bosques de árvores baixas e retorcidas. E que dá um toque especial à paisagem dessa região são as veredas, que são verdadeiros oásis do cerrado. Olha que lindo, né, pessoal? Vocês já ouviram falar no Guimarães Rosa? Não? Pois, gente, o Guimarães Rosa foi um grande escritor brasileiro que fez muito sucesso com esse livro aí que o texto falou para vocês, que foi o Grande Sertão Veredas, que inclusive se transformou em minissérie muitos anos depois. E essa imagem aí mostra o Parque Nacional do Grande Sertão Veredas, no estado de Minas Gerais, região que inspirou, né, o escritor Guimarães Rosa. Muito legal, né, pessoal? Muito interessante mesmo. E vocês vão estar fazendo uma atividadezinha toda especial, né, sobre o Guimarães Rosa, para conhecer um pouco mais da vida desse autor muito importante para a história brasileira, da literatura brasileira, tá bom? Fora isso, o Tia Sam vai estar colocando na agenda também as atividades que vocês devem fazer na plataforma. Lembrando que a pesquisa sobre o Guimarães Rosa pode e deve ser registrada no caderninho de vocês, tá bom? Vou deixar aqui no finalzinho, como sempre Tia Sam deixa, ou na grande maioria das vezes Tia Sam deixa para vocês, o videozinho de fixação de conteúdo, tá, meus amores? Morrendo de saudade de vocês, hein? Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau! Ensolarado e Pedro estava indo com sua mãe ao mercado, quando ele viu numa casa uma placa onde dizia Patrimônio Público. Imediatamente, Pedro perguntou à sua mãe: Mãe, o que quer dizer patrimônio? E sua mãe respondeu: Patrimônio é tudo aquilo que pertence a alguém. Por exemplo,
Nós estamos indo comprar maçãs. Depois que a gente pagar por elas, elas serão o nosso patrimônio. Mas Pedro ainda tinha uma dúvida. Então ele disse: Mas o patrimônio público é um patrimônio de todo mundo? Sim, filho. Esse é um patrimônio que todo mundo pode usar. Por isso temos que cuidar bem dele. Pedro ficou contente. Aprendeu o significado de mais 2 palavras novas. Agora ele vai ficar muito atento a todos os patrimônios dele e de todo mundo. Ajude o Pedro a cuidar do nosso patrimônio e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque toda história começa na infância.